Sejam bem-vindos ao 4º Encontro Nacional de Formadores, organizado pelas entidades UNAV, da Universidade de Aveiro, a AIDA, a Associação Industrial do Distrito de Aveiro, e o Format. Espero que Aveiro vos tenha recebido como merecem. Aliás, como é a panagem das gentes da RIA. Não sabemos receber de outra forma. Vamos hoje debater um tema que, na minha perspectiva, tem toda a importância e relevância. Vamos falar sobre tecnologias, metodologias e pessoas. Com uma grande questão a ela associada: aprendizagem em evolução ou em revolução. É uma questão muito pertinente. Espero, sinceramente, que no final deste nosso dia de trabalho consigamos todos responder de uma forma clara e inequívoca a esta questão. Mas, pese embora gosto muito de falar, não estou aqui para me ouvir a mim. Assim sendo, vamos dar início de imediato aos nossos trabalhos, pelo que desde já vou chamar os representantes das entidades organizadoras para nos darem as boas-vindas. Assim, chamo o Sr. Professor Dr. Manuel Assunção, magnífico reitor da Universidade de Aveiro, o Sr. Fernando Castro, Presidente da Associação Industrial do Distrito de Aveiro, e o Mário Martins, Diretor do Format. Sr. Professor, estão com receio de bater palmas, porquê? Muito bom dia a todos. Saudar os participantes neste Encontro Nacional de Formadores. Geralmente o papel do reitor é exatamente simbólico e hoje, face à minha voz, ainda vai ser mais breve e simbólico. De qualquer maneira, gostaria de começar por saudar as pessoas que, nesta mesa de abertura, o Dr. Mário Martins, da Associação Format, e também o Sr. Fernando Castro, Presidente da Associação Industrial do Distrito de Aveiro. Muito bom dia, muito obrigado por colaborarem nesta iniciativa. Percebo que é um 4º encontro, aprendo sempre alguma coisa nestes momentos. É um 4º encontro que este ano vai ser dedicado às tecnologias, metodologias e pessoas. Percebi também que o 4º encontro, que estes encontros pretendem comemorar o Dia Nacional do Formador, que aconteceu já há 12 anos, 12 anos? Não, 22 anos. Desde 94. 22 anos, de 18 de novembro, e, portanto, parece uma excelente iniciativa. Permitam-me, naturalmente, saudar muito particularmente aquelas pessoas que vão colaborar mais ativamente, os outros falantes, ou os falantes principais, a senhora professora Maria de Lourdes Rodrigues, em particular, minha querida amiga, muito obrigado por estar cá, e também, claro, todos os participantes. Eu acho que faz muito sentido este encontro acontecer aqui, com estas 3 palavras. Pessoas, naturalmente, faz sentido em todo lado, faz todo o sentido em todo lado. Tecnologias e metodologias também faz sentido cada vez em mais sítios, mas certamente faz sentido na Universidade de Aveiro, que é uma universidade que tem 2/3 dos doutores que produziu exatamente na área das ciências e engenharia. Portanto, como eu gosto de dizer, somos uma universidade abrangente, mas com um claro foco nas ciências e nas engenharias, e, portanto, ter este encontro aqui faz, repito, todo o sentido. Deixem-me também dizer-lhes que a questão já não é se de facto as tecnologias e este mundo digital em que vivemos contribuem para o melhoramento da aprendizagem. Eu acho que têm que servir porque temos sempre que melhorar aquilo que fazemos. E, portanto, não há que dar a volta, ou não há que evitar, há que dar a volta, mas não há que evitar, a maneira de evitar estas consequências para um mundo da ligeireza
ou da civilização do lixeiro, em que estamos todos dentro já. Vale a pena, aliás, eu usei estas palavras porque há um livro de um honoris causa desta universidade que se chama Gilles Lipovetsky, é um filósofo francês que agradeceu o honoris causa desta mesma tribuna, com palavras naturalmente muito melhores que as minhas, e que editou este livro, publicou um livro este ano que se chama exatamente Para uma Civilização do Ligeiro, e vale a pena meditar muito sobre isso e as consequências que esta nova realidade tem para também as questões da aprendizagem. Esta nova realidade que é conformada, obviamente, com as tecnologias e com o mundo digital. Uma palavra, permitam uma palavra também para dentro, para saudar a nossa Associação para a Formação Empresarial, a UNAV, que tem feito um caminho exatamente, um caminho muito interessante nos últimos tempos, nessa área da formação profissional, mas também com uma ligação muito direta à formação enquadrada em graus, à formação creditável para continuação de estudos e, portanto, aí uma articulação estreita que tem conseguido fazer com as estruturas internas ou com a principal estrutura interna da Universidade de Aveiro para a própria aprendizagem ao longo da vida e, portanto, uma palavra de saudação ao professor José Alberto Fonseca, à sua equipa, neste caminho, onde merece particular destaque a colaboração com a AIDA, hoje aqui representada, e também muito recentemente com a própria ICEP e em particular com o programa Portugal Global. Bom, e para me ir embora rapidamente, deixar o essencial para o fim, e o essencial é esta parceria que está demonstrada na própria mesa e que permitiu montar esta iniciativa e também, muito particularmente, agradecer a todos os que trabalharam mais ou menos por trás das cortinas para pôr isto de pé. Eu sou alentejano e sei que estas coisas dão sempre uma grande trabalheira e, portanto, muito obrigado a esses e muito obrigado aos outros que estão cá para tornarem esta ação e esta iniciativa uma boa realidade, um bom dia de trabalho. O tempo em Aveiro é o que é, não é? Eu digo sempre a piada, hoje não está cá o Sr. Presidente da Câmara para depois me responder com outra, mas eu digo sempre aquela, só há 2 estações do ano em Aveiro, é o inverno e a estação de Caminhos de Ferro. Portanto, tenham um bom dia. Então, a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos a este 4º Encontro Nacional de Formadores. Seu magnífico reitor, professor Dr. Manuel Assunção, nosso anfitrião, professor José Alberto Fonseca, presidente da Comissão Executiva da UNAV, Dr. Mário Martins, da Associação Format, demais oradores, intervenientes dos painéis, moderadores, a todos em geral. Muito obrigado pela vossa presença. Vós sois a razão de ser do nosso encontro aqui. Bom, pediram-me para ser muito breve nas palavras e prometo que o vou fazer. Isto trago aqui não é para assustar ninguém, mas isto é mais para ter as mãos entretidas, este nervoso miudinho que normalmente nos acode nestas situações. Vocês já ouviram certamente, ou melhor, desculpem, mas todos já ouviram falar de Fernando Pessoa. E um dia, certamente, no Martinho da Arcada, ele começou a escrever: ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Ler uma maçada, estudar é nada, o sol doira sem literatura, etc, etc, etc. E depois terminou dizendo: e o mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem tinha biblioteca. Bom.
Mas nós estamos a falar de assuntos sérios. Estamos numa casa de conhecimento. E nós, como seres pensantes, racionais, com capacidade de inteligência, temos necessidade, efetivamente, de, ao longo da nossa vida, ir adquirindo, ir acumulando conhecimento, porque só isso é que nos ajuda a resolver os nossos problemas do cotidiano. E é por essa razão que nos encontramos aqui neste lugar e que nos encontramos nesta ação. E mais não digo, porque ao longo de todo o encontro vai haver muita oportunidade de confirmar isto que acabo de dizer. E como pediram para ser breve, assim serei. Por outro lado, quero dizer que, em termos da AIDA, a Associação Industrial do Distrito de Aveiro, é com muito gosto, com muito interesse, com muita preocupação, que acompanhamos e participamos estes encontros, estes eventos. Enquanto Associação de Empresários, nós estamos preocupados com a formação, com o emprego, com o desemprego. Não há patrões sem empregados, não há empregados sem patrões, não há boas empresas sem bons empresários, assim como também não há boas empresas sem bons quadros. E os bons quadros precisam estar formados, bem formados, ter uma atualização constante. Não é só porque ninguém nasce ensinado, mas é porque o mundo está em constante evolução e obriga-nos a estar em permanente atualização. Há mais de 50 anos, dizia-nos um professor que eu tive, bom, vocês saem daqui, mas não pensem que sabem, saem daqui formados, vocês sabem? Bom, vocês saberão a consultar os livros e vão ter que continuar a consultar os livros. E é isso que nós todos temos que fazer, porque estamos constantemente a ser ultrapassados pela evolução, pelos acontecimentos, e nós não podemos perder, mesmo assim, o comboio. Temos que estar integrados, temos que ser participantes ativos. E por isso é nessa que a AIDA se interessa e se preocupa com estes acontecimentos e se posiciona para prestar a sua colaboração, porque o que nós queremos é empresas fortes, saudáveis, em que os recursos humanos são o principal ativo, são essas que fazem movimentar as empresas. E além disso, nós precisamos de ter bom conhecimento das coisas para sermos bons cidadãos. E na medida em que nós formos bons cidadãos, estaremos de certeza também a ser muito bons profissionais. E nada mais tenho a acrescentar. Renovo os meus agradecimentos pela participação de todos. Espero que a vossa participação, as vossas expectativas em relação a este evento não saiam de maneira nenhuma defraudadas. Portanto, desejo a todos umas boas sessões de trabalho. Muito obrigado. Numa negociação interna, o Mário impôs-me a minha entrada em cena neste momento, porque disse que eu sei falar muito bem e que devo ser eu a falar. Daí que eu esteja agora aqui, neste preciso momento, de pé, na vertical, podia estar de pé deitado, olhar para vós. Não, venho aqui só com um único fito, colocar meia dúzia de questões ao Mário, como um grande dinamizador de todos estes encontros, no sentido de podermos esclarecer de uma forma mais objetiva alguns aspectos correlacionados com estes encontros. E, em primeiro lugar, Mário, se me permite... Eu vou ir. Ah, é? Então, mas tinha-me dito que não podia andar. Olá, Joaquim. Falamos aqui juntinhos um ao outro. Um ao lado do outro. Um ao lado do outro. Muito Okay. bem. Bom dia a todos. Mário, eu gostaria, em primeiro lugar, de perguntar a razão de ser, o porquê
do tema deste nosso quarto encontro de formadores. Eu acho que Joaquim há pouco disse isso. É um tema importante, está na boca do mundo. Todos nós, na nossa vida pessoal, profissional, nós estamos envolvidos pela tecnologia, portanto, era mais do que inevitável este tema, portanto, que nós não podemos escapar, principalmente na área da formação profissional. Nós temos de estar atentos a tudo quanto nos influencia em termos do processo de aprendizagem. Portanto, para mim foi natural este tema. Muito bem. Sim, senhor. Eu, por acaso, quando me convidaram para vir desempenhar este papel, que espero que seja bem, reparei, e fui fazer um pouco de história, no sentido da preparação para isto, e reparei que os 3 encontros anteriores se realizaram todos nesta precisa data. Há alguma razão especial para isto? O Sr. Reitor já referiu esse aspecto, por acaso. O 18 de novembro tem uma razão de ser. Tem a ver com um decreto regulamentar número 66, portanto, de 1994, publicado no dia 18 de novembro, em que regulamenta pela primeira vez a atividade de formador. Portanto, é uma data simbólica, daí também nós dizermos que é o Dia Nacional do Formador. Portanto, tem a ver com isso. Portanto, a atividade de formador. É essa a razão, e no próximo ano também será a 18 de novembro, que calha num sábado. Muito bem. E já agora, temos cidade e tema para esse próximo encontro? Temos cidade e temos o tema geral, não o nome. Vamos estar em Lisboa, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, será com muito prazer, e o tema andará à volta das emoções e da aprendizagem. Não é por nada que nós estamos no Instituto de Educação, tem a ver com isso, a antiga Faculdade de Psicologia. Portanto, não foi uma escolha aleatória, foi estratégica. Portanto, nós vamos falar sobre as emoções e o papel que as emoções têm na aprendizagem. Daí essa escolha, e vamos está confirmado, e portanto, daqui a um ano, num sábado, estaremos em Lisboa, no Instituto de Educação. Não será por mero acaso que o ser humano é um ser eminentemente emotivo? Não é por acaso. Não? As emoções é fundamental no processo de aprendizagem, aliás, na nossa vida. Muito bem. Eu, porque sou um alveguense de Gema e gosto muito da minha cidade, aliás, não existe cidade mais bonita que esta no mundo inteiro e arredores, porque a gente não sabe o que é que poderá andar por aí. A minha última questão é esta. Porquê a cidade de Aveiro para este encontro? É muito simples. As perguntas não eram difíceis. Eu sou um examinador simples. Não, sabem que primeiro, nós, em termos de organização deste evento, nós pensamos no tema. E depois fazemos com que o tema encaixe perfeitamente na entidade com quem gostaríamos de trabalhar. Quando se pensa em tecnologia, e falo por mim, a decisão foi minha, eu quando pensei em fazer sobre tecnologia, pensei na Universidade de Aveiro. Isto não é só por estar aqui o Sr. Reitor, é a realidade. Eu tenho uma boa imagem, e confirmei-a, da Universidade de Aveiro, e também, principalmente nesta área da tecnologia. E depois tinha a UNAV, que é uma entidade que eu já conheço, que é muito dinâmica, e depois lancei o desafio, e o desafio foi prontamente aceito, e de facto criou-se aqui uma sinergia, uma dinâmica muito interessante, e foi uma excelente aposta. E estou rendido à cidade de Aveiro, completamente. Ainda bem, quem vem cá normalmente fica sempre rendido à cidade de Aveiro, e nós queremos que fique também, para além de rendido, apaixonado. Completamente. E deixe-me já agora dizer, Mário, que a pergunta não foi inocente. O que eu queria era ouvir um elogio à cidade e, em particular, à Universidade de Aveiro e à UNAV. Muito obrigado. Sim, um elogio a toda a organização, portanto à UNAV, à Universidade de Aveiro, à AIDA, a Associação Industrial do Distrito de Aveiro, pelo apoio fabuloso, mas não posso também deixar de agradecer aos oradores, aos patrocinadores, aos apoios, e a um apoio muito especial, e não tenho mesmo que o referir, que é a Escola Profissional de Aveiro. Os jovens que vos estão a acolher com simpatia são os jovens da Escola Profissional de Aveiro. Tudo aquilo que está aqui montado também teve a colaboração deles, tudo mesmo, possam imaginar, teve o grande contributo deles, da UNAV e da AIDA e do Format também. Obrigado a todos pela vossa presença, espero que tudo corra dentro das vossas expectativas. Obrigado. Muito obrigado. Os meus agradecimentos aos representantes aqui presentes, e vamos passar à primeira intervenção de fundo, que irá ser processada pela professora doutora Maria Lourdes Rodrigues, do ISCTE, do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, que nos vai fornecer um conjunto de pistas para reflexão
e discussão sobre o nosso tema de trabalho de hoje: tecnologias, metodologias e pessoas. Aprendizagem em evolução ou em revolução. Pois chamo ao palco a professora doutora Maria Lourdes Rodrigues. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Gostava, em primeiro lugar, de agradecer o convite para estar presente nesta sessão e saudar, desejar que este encontro de formadores, de empregadores, dedicado ao tema da formação e das tecnologias, seja um êxito e corresponda às vossas expectativas. Eu, desafiada a lançar questões que pudessem animar o debate, aquilo que me ocorreu, também lá esta coisa, foi partilhar convosco um conto do Asimov. Um conto que está incluído no livro Os 9 Amanhãs, que certamente muitos de vós conhecem, é um livro que reúne 9 contos de ficção científica que são muito diferentes entre si, na dimensão, no tema e no interesse que podem suscitar junto dos leitores. E eu escolhi o primeiro conto, que se chama Profissões. Escolhi, certamente muitos conhecem o livro e o conto, mas decidi partilhar convosco a minha leitura deste conto, que foi escrito em 1957, praticamente no ano em que eu nasci, mas que eu só o li já adulta, bem adulta, nos anos 80, quando o encontrei pela primeira vez e regresso a ele muitas vezes. Neste conto, chamado Profissões, é descrito um mundo futuro no qual as profissões se aprendem por meio de fitas, as fitas da educação, que induzem nos indivíduos o conhecimento de forma instantânea e quase automática. Reparem que o mito de aprender sem esforço, com o auxílio de meios tecnológicos, é um mito, um tema muito presente, não apenas na ficção científica, também nas nossas vidas. Quantos de nós, dos aqui presentes, compraram já cassetes para aprender quase instantaneamente inglês, ou francês, ou espanhol? É um mito muito presente. Neste mundo do futuro descrito pelo Asimov, os dias mais importantes na vida das crianças e dos jovens são o dia da leitura e o dia da educação. No dia da leitura, todas as crianças com 8 anos de idade compareciam no centro de educação da sua vila ou da sua cidade para, por meio de fitas, aprenderem a ler e a escrever num lápis. O processo é assim descrito por um dos formadores. Primeiro vou colocar estes fios sobre a tua cabeça, um de cada lado, mesmo por cima do canto dos olhos. Sentirás uma pequena pressão magnética que é para os fios não caírem e ficarem bem seguros à pele. Garanto que não vai doer nada. A seguir vou ligar um pequeno motor e ouvirás um zumbido na cabeça. Não é muito agradável, mas não dói. Mais 15 minutos e saberás ler. Da mesma forma, no dia da educação, dia 1 de novembro, todos os jovens, tendo atingido os 18 anos, comparecem nos centros de educação para, pelo mesmo método, aprenderem uma profissão. Metalúrgico diplomado, canalizador diplomado, programador computador diplomado, técnico de comunicação, especialista em gravidade, estatístico, contabilista, engenheiro civil, agrónomo, etc. Todas as profissões. Através de exames, eram avaliadas as capacidades dos jovens e, em função dos resultados, estes recebiam, por indução através de fitas, a profissão adequada às suas capacidades. Em todas as profissões, os conhecimentos eram adquiridos num só dia, sem esforço e sem estudo, por meio de fitas. Um historiador diplomado, no conto, explica os pressupostos do programa educativo.
A maioria dos homens pode absorver qualquer quantidade de conhecimentos, mas cada tipo cerebral tem maior facilidade em aprender uma certa especialidade do que outros. Tentamos combinar a capacidade intelectual de cada um com os conhecimentos inerentes a uma profissão, tendo em vista, claro está, a maior ou menor procura de uma ou outra especialidade. E apresenta as razões da necessidade de se fazer formação com este método. Era necessário manter um alto nível de tecnologia e desenvolvê-lo ainda mais à medida que a população aumentava. E para se conseguir isso, foi necessário treinar mais e mais especialistas, técnicos e cientistas. À medida que a ciência se desenvolvia, porém, estes cientistas levavam muito tempo a treinar. O problema agravava-se à medida que as novas descobertas e desenvolvimentos iam abrindo caminho para os outros planetas e galáxias. A colonização destes novos mundos tornou-se impossível pela falta de técnicos treinados para esse fim. E a solução do problema só foi possível quando, mais tarde, uns 1500 anos depois das viagens interplanetárias, quando se inventou uma forma de induzir sabedoria no cérebro humano. Criaram-se então as fitas da educação que modificavam a mecânica do cérebro de forma a introduzir na mente os conhecimentos previamente preparados. A raça humana sofreu uma enorme transformação e tornou-se fácil de produzir milhões de técnicos com treino e sabedoria suficientes. A cultura da galáxia, também por isso, mantém-se assim bastante unificada. Por exemplo, as fitas da leitura permitem uma linguagem comum para todos. Aparentemente, em todas as gerações, existiam jovens incapazes de aprender por meio de fitas. E este era um grande problema. Jovens cujas mentes não se prestavam a receber qualquer espécie de cultura induzida. Inteligentes, sem dúvida inteligentes, mas com mentes que se recusavam a ser injetadas com sabedoria já preparada. Estes rapazes e raparigas eram então encaminhados para a casa, sempre assim designada. Muitos não ousavam dizer o nome desta casa. Era a casa dos pobres de espírito. E os jovens que iam para a casa dos pobres de espírito aprendiam pelos métodos tradicionais. Isto é, aprendiam por meio de livros, aprendiam aos poucos, página por página e com recurso à memória. Neste mundo descrito por Asimov, o mercado de trabalho era muito amplo e estruturado, constituído por vários planetas com desigual nível de desenvolvimento. O planeta Terra tinha o monopólio da produção de fitas de educação e exportava técnicos para os restantes planetas que, disputando os melhores técnicos, estavam em permanente dependência e desvantagem. Ou seja, as alterações técnicas iam sendo incorporadas nas novas fitas de educação, tornando obsoletos os conhecimentos profissionais dos diplomados das gerações anteriores e tornando necessário aos outros planetas voltar a contratar profissionais formados com fitas mais atualizadas. Os melhores técnicos eram sempre os mais novos, ou seja, os educados com as fitas mais recentes. Jorge, que é o principal personagem deste conto, é um jovem cujo destino foi ir aprender na casa dos pobres de espírito. E em fuga desta casa, tenta convencer o governante de um dos planetas a criar um novo sistema de ensino para ultrapassar a dependência do planeta Terra. E ele diz assim: as fitas, a meu ver, são pouco recomendáveis. Ensinam demasiado de uma forma demasiado fácil. Uma pessoa que aprenda dessa forma nunca mais pensará em aprender de outra maneira. Aprende num lápis o conteúdo da fita da educação que lhe for induzido na mente e fica a saber apenas aquilo durante o resto da sua vida. Aqueles que, pelo contrário, aprendem sem fitas da educação por meio de livros, têm também a possibilidade de vir a aprender mais e de continuar a fazê-lo durante toda a vida por força do hábito e por necessidade. O que interessa é que se habituem a estudar quando for necessário e não dependam toda a vida do que aprenderam aos 18 anos.
Isto resolveria o seu problema, diz Jorge para o governante, e não teria de vir constantemente à terra comprar profissionais de tipo mais avançado. E mais adiante explica ainda, mesmo que esses profissionais que se tornassem profissionais pelo método tradicional não soubessem qualquer coisa tão bem como os que são educados por meio de fitas, o mais importante é a habilidade de aprender mais. Um homem que aprende por si próprio tem mais facilidade em pensar em novos desenvolvimentos e adaptações, novas técnicas que nenhum especialista atual pode sequer antecipar. E o Senhor teria no seu planeta um reservatório de pensadores originais. Mas neste processo de convencimento e de descoberta do que é verdadeiramente a casa dos espíritos, a casa dos pobres de espírito, Jorge descobriu que esta casa, a casa para onde iam os jovens cujas mentes recusavam conhecimentos previamente preparados, mais não era do que um instituto de altos estudos onde aprendiam e estudavam aqueles que preparavam as fitas da educação. Eram homens e mulheres com capacidade para pensamentos originais, para inventar e preparar as fitas com novas técnicas, aprendendo eles próprios por meio de livros, página a página, pouco a pouco, como se aprendia antigamente. Eles eram, afinal, os jovens da Casa dos Pobres de Espírito. Eram eles, afinal, que ocupavam o topo da hierarquia das profissões. Eram eles, afinal, que detinham um saber poderoso que lhes permitia determinar o conhecimento a que os outros podiam aceder. Moral da história. Resumi bastante este conto para vos trazer aquilo que considero ser a moral da história. Os contos têm sempre esta particularidade. Moral da história. Sobre o saber e o poder. O saber é poder. É o poder de saber. É o que este conto nos revela. Mas há saberes mais poderosos do que outros saberes. O saber mais poderoso, neste conto, é o que se baseia no estudo, na leitura e no trabalho persistente. Não é o saber que é induzido de forma automática pelas fitas da educação. Mas há mais conclusões que podemos retirar sobre a utilidade do conhecimento. Na oposição entre o conhecimento especializado e útil, adquirido por meio das fitas, e o conhecimento generalista e desinteressado, adquirido pelo método tradicional, com base na memória, na leitura, no passo a passo, no página a página, é este último saber que na realidade dá poder. O poder de determinar aquilo que é o saber a que os outros podem aceder. Sobre o método de estudo, só o método de estudo revela-nos este conto e o conhecimento desinteressado permitem aprender sempre mais e mais e produzir saber original. Os formandos pelo método das fitas ficavam para o resto das suas vidas com aquilo que lhes tinham ensinado apenas aos 18 anos e sem capacidade de renovar o seu conhecimento. E, finalmente, a moral sobre a liberdade individual. Quando a possibilidade de estudar por estudar, é monopolizada por uma minoria, quando essa manipulação ou quando a limitação no acesso ao saber e ao estudo serve propósitos de dominação, mesmo que a minoria que assim manipula e que assim determina se considere uma minoria iluminada, o que está em causa é a liberdade individual de aprender, que é negada a uma maioria. Para lá da ficção e para lá da moral que podemos retirar deste conto, há a realidade do nosso país. E não gostava de terminar sem uma breve referência à realidade do nosso país. Durante muitos anos, a maioria dos portugueses foi impedida de estudar. Costumo dar como indicador dessa situação a minha própria geração. No ano em que eu entrei na universidade, entraram comigo apenas 7% dos jovens que completavam 18 anos nesse ano.
7%. Significa que 93% dos jovens tinham ficado pelo caminho, impedidos de estudar. Impedidos por omissão, impedidos por falta de recurso, impedidos de estudar. Hoje temos uma situação em que está consagrada na Constituição, desde 1976, a liberdade de aprender e a liberdade de ensinar. Estes princípios constitucionais foram declinados em outros diplomas que garantem a universalidade do acesso ao ensino e à aprendizagem a todos os jovens. Assim é, há mais de 30 anos, que conseguimos, de facto, que os princípios da universalidade, da gratuitidade, do acesso à educação fossem generalizados a todos os jovens, e temos essa garantia hoje de que os nossos jovens até aos 18 anos se mantenham na escola a fazer um percurso escolar positivo. E a pergunta que aqui vos trago é: e os nossos adultos? E aqueles adultos que ficaram impedidos, que foram impedidos de estudar? O que é que temos hoje, 40 anos depois da aprovação, 40 anos depois do 25 de Abril, 30 anos depois da consagração dos princípios da liberdade de aprender e de ensinar na nossa Constituição? O que é que oferecemos hoje aos adultos? Quando reduzimos a oportunidade de aprendizagem para os nossos adultos, há ações de curta formação, há ações especializadas. A minha pergunta é: não lhes estaremos a oferecer uma educação pelo método das fitas da educação? Que oportunidade têm os nossos adultos de aprender de forma desinteressada, de aceder a conhecimento, de aceder a saber que lhes permita um desenvolvimento pessoal para o resto das suas vidas, mesmo quando esses adultos possam já ser pouco úteis, e os seus conhecimentos também pouco úteis para as necessidades do mercado de trabalho. Esta era a reflexão que gostava de deixar convosco. Que formação estamos a proporcionar aos nossos adultos? Considero que a formação dos jovens é um tema relativamente resolvido. Precisamos de melhorar, precisamos de investir, precisamos de estimular, precisamos de conseguir melhores níveis de sucesso escolar, garantir que todos não apenas estão na escola, mas que terminam com êxito, garantir que a partir de determinada idade podem aceder a formações orientadas para as necessidades do mercado de trabalho, e tudo isso, mais ou menos, estamos a conseguir fazer. Aquilo que não conseguimos ainda fazer foi pagar a dívida que temos com os adultos do nosso país, que durante muito tempo foram impedidos de aceder ao conhecimento e ao saber. Muito obrigada. Bom trabalho. Muito obrigado, Sra. Professora, pelas suas brilhantes palavras. Deixa-me só aqui dar uma nota muito rápida. 3 coisas que me ficaram, ou melhor, 4. 4 coisas que me ficaram do discurso, da intervenção da professora e das pistas para a reflexão. Primeiro, o poder do saber. Qual é o poder do saber? Qual é o poder efetivo desse saber? Segundo, a questão mais que pertinente da utilidade do saber. O que é que eu faço com esse saber? Terceiro, que metodologias é que eu uso para a obtenção desse saber? Ou para a prática desse saber? Finalmente, a liberdade de escolha. Agradeço mais uma vez aos intervenientes desta primeira parte. Vamos dar início ao nosso primeiro painel, que está subordinado ao tema Tech Startup, tecnologias, metodologias e pessoas. E como é que será que as tecnologias alteraram ou influenciaram as nossas metodologias de ensino, vem no encadeamento do discurso anterior, e como terão mudado as pessoas. Vamos ver o que é que têm para nos dizer os nossos distintos convidados deste painel. Desde já passo a chamar Fernando Albuquerque Costa, do Instituto de Educação. Bem-vindo. Mário Seitil, da APG, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Bem-vindo. Jorge Almeida Castro, diretor da EPA, Escola Profissional de Aveiro.
E uma nota agora para o António Moreira, da Universidade de Aveiro, que infelizmente não pôde estar presente connosco por motivos de saúde, a quem desde já nós desejamos as melhoras. Vai moderar este painel o António Marques, do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aveiro, a quem eu desde já saúdo. Vou solicitar aos nossos intervenientes que sejam o mais sintéticos possíveis, uma vez que já estamos um pouco alongados no consumo do nosso tema, e desde já digo também que no final deste painel, durante o intervalo, os oradores estarão todos disponíveis no Speaker Corners para trocar impressões com a respectiva audiência. Quem quiser colocar uma questão em particular pode falar com o respectivo orador que pretenda. Muito obrigado.